conta para nós aí. Não, vou te falar uma coisa. Quando você me convidou para esse programa aqui, eu fui pegar alguns documentos que eu já tinha estudado sobre a Lava Jato. Em 2021, até mandei para o Henrique, isolado. Em 2021, eu com mais 2 outros companheiros, produzimos um parecer para o Instituto dos Advogados Brasileiros sobre o que foi a Lava Jato no Brasil, o aspecto jurídico. Você está falando aí que agora que foram entregar, né? Olha, o Supremo já estava pedindo informação à 13ª Vara de Curitiba há muito tempo. Eles nunca cumpriram. O Ricardo Lewandowski mandou várias ordens para a 13ª Vara de Curitiba que nunca cumpriu. Seja o Sérgio Moro, seja quem o sucedeu. Só depois que entrou o doutor Eduardo Apio é que mudou. Mas o doutor Eduardo Apio, eu entendo, hoje eu compreendo. Eu nunca conversei isso com ele. Mas hoje eu compreendo por que ele fez aquela oitiva do Tacla Duran, publicizando, para todo mundo ver. Porque me parece, sentimento que eu tenho, que ele estava isolado dentro da 13ª Vara de Curitiba. Ele era o juiz, mas ele não basta ele ser o juiz, você tem que ter todo um corpo. Servidores, né, secretaria, que você tem auxiliares, e sentimento que eu tenho é que ele estava ali isolado. Porque tinha um controle, alguém tinha o controle da 13ª Vara de Curitiba. E aí vem o que eu quero falar agora para vocês. Veja, é inacreditável, não precisaria, nesse momento, Henrique, nesse momento, nós não precisaríamos de buscar mais nenhuma informação, o que eu considero que é necessário buscar, tá? Mas o que já tem de público de ilegalidades praticadas pela Operação Lava Jato já era suficiente para Sérgio Moro sequer ter tomado posse como senador da República. Veja, em 2021, nós entregamos esse parecer com fatos anteriores a 2021 e todos fatos públicos. Primeiro fato público, importante, envolve o Supremo Tribunal Federal e envolve o ministro Teori Zavascki. O ministro Teori Zavascki constatou o que todo mundo constatou, que Sérgio Moro praticou um crime. Qual o crime? A invasão do Palácio do Planalto. É crime. Além dele invadir, que não era competência dele, aquele foro era do Supremo Tribunal Federal. Presidente da República, parlamentares federais, foro é o Supremo Tribunal Federal, não é um juiz de primeiro grau. Sérgio Moro tinha tamanha ousadia que ele invadiu, sem ser competente, o Palácio do Planalto. Nem o Supremo Tribunal Federal talvez fizesse isso, que é uma ousadia. Você invadiu um poder da República. E ele invadiu. Além dele invadir, sem ter autorização, ele entregou a gravação, ele falou à TV Globo, que foi aquela noite da balbúrdia, que todos vão lembrar, dia, se eu não me engano, 16 de março de 2016. Sérgio Moro praticou um crime ali. Crime. O ministro Teori constatou. Mas, não sei por que razão, o ministro Teori aceitou as desculpas de Sérgio Moro. Todos vão lembrar disso. Não é para aceitar desculpas de uma república. Ocorreram graves violações da Constituição e das leis. Ele não poderia fazer o que ele fez. Ele praticou crime. Se ele tivesse sido julgado só por esse crime, ele hoje não seria senador da República, nem seria candidato a governador do Paraná. Não fizemos absolutamente nada. Nada. Um fato muito grave, que, inclusive, esse fato é que foi o impulsionador social, não político, porque o político já estava marcado. O impulsionador social para conduzir o impeachment da Dilma meses depois. Incendiar o Brasil. Incendiou o Brasil. E aí não tinha
nem como você. Quem usava a camisa vermelha, o Celso estivesse andando na rua com essa camisa bonita vermelha, e do MST, então, é ser queimado mesmo, em praça pública, pô. Entendeu? Então, quem foi responsável por aquilo? Sérgio Moro, junto com as organizações Globo, sempre ela. Aonde está a organização Globo, sempre tem que ter cuidado, dizia o governador Brizola. Muito cuidado, muita atenção. Foi ela que fez aquilo com o Sérgio Moro. Muito bem. Veja, Portinho, Celso, Maurício. O Sérgio Moro, não satisfeito, ele grampeou, eles fraudaram, ele, Dallagnol, fraudaram que estariam grampeando o Instituto Lula. Mas, na verdade, eles não grampearam o Instituto Lula. Eles grampearam o escritório do advogado, do pai o sogro do Zanin, Roberto Macedo. Roberto Teixeira. Doutor Roberto Teixeira. Grampearam o escritório dele. Que crime! E mais 18 escritórios, não foi, Folhando? Não, mas eu estou colocando nesse caso que todos nós, isso tudo vem com muita clareza, de conhecimento do Supremo Tribunal Federal, conhecimento do Procurador-Geral da República, conhecimento dos senhores deputados, senadores, o país inteiro. Crime. A Ordem dos Advogados do Brasil fez nada. Um advogado teve seu escritório grampeado sem ser um advogado. Eles disseram que era o Instituto Lula, que estava sob investigação. Não era o advogado. Eles queriam era grampear o escritório do advogado e grampearam, com uma fraude. Além de grampear o escritório de advocacia, que é ilegal, perante o Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil, era uma prerrogativa que os advogados têm para exercício da nossa profissão, eles fraudaram. Isso é fraude, é crime, gente. Não aconteceu, Portinho, absolutamente nada até hoje. Até hoje. Isso tudo que eu estou falando aqui é fato público e notório. A Petrobras fez um acordo escandaloso na gestão do Pedro Parente, com acionistas minoritários nos Estados Unidos. Por que foi escandaloso? Primeiro que acionista, juridicamente, acionista não pode propor ação contra a empresa. Quando muito, ele tem que propor ação contra o gestor ou contra sócio, mas não contra a empresa. Eles fraudaram uma ação lá nos Estados Unidos, não tinha sentença, não tinha nada. Entraram com uma ação, o Pedro Parente, a Petrobras, orientou a fazer um acordo. Fizeram um acordo. Indevidamente, sem sentença, sem decisão, sem nada. Foram mais de 680 milhões de dólares à época. Escuta só. Muito bem. Fizeram o acordo. O que nós tomamos conhecimento depois, quando veio a Operação Sputnik? Dallagnol, isso está na Operação Sputnik. O Supremo Tribunal Federal tem acesso. Todos nós tivemos acesso, que o ministro Ricardo Lewandowski publicizou depois, que fez ele muito bem. O Dallagnol, na troca de áudio que ele não negou, ele cobrou 10% da Petrobras para eles. Para eles, descaradamente, disse ele. Está lá na Operação Sputnik. É melhor você nos pagar, chantageou, do que você perder muito mais. Então, eles orquestraram uma ação nos Estados Unidos com a Petrobras. A Petrobras foi lá, pagou minoritário. Nesse acordo, uma parcela voltou para o Brasil e eles capturaram 2,5 bilhões de reais. Esses 2,5 bilhões de reais, que é a comissão, veja, nós estamos falando aqui, não é um empresário, não é um agente comercial que ganha comissão. Nós estamos falando de procuradores da República. Procuradores da República. Esses procuradores da República estavam se valendo do seu cargo de procuradores da República, juntamente com o juiz da 13ª Vara de Curitiba, num conluio. Isso foi provado, está comprovado que foi um conluio para chantagear a Petrobras e receber 2
bilhões e meio de reais. A Petrobras, chantageada na gestão de Pedro Paredes, fez o acordo com a Petrobras, com a Procuradoria da República do Paraná, como se ela fosse uma entidade independente, fosse uma empresa, sabe? O que ela não poderia fazer. A Petrobras fez esse acordo nulo, um acordo nulo. A doutora Raquel Dodge tomou conhecimento desse fato, entrou com uma ação de descumprimento de preceito fundamental que foi distribuída para o Moraes. O Moraes tem contas a pagar com o fascismo, muita conta a pagar com o fascismo. Não é só com os bolsonaristas, não. Também com a Lava Jato, que é uma outra vertente do fascismo brasileiro. Uma outra vertente. E ligada. O que aconteceu, Portinho? A Raquel Dodge questionou. Porque, olha, primeiro ela disse o seguinte, isso não pode acontecer, pô. A Procuradoria Força Tarefa é uma instituição do Ministério Público Federal subordinada à Procuradoria-Geral da República. Ela não tem um CNPJ próprio. É uma entidade subordinada, apesar dos procuradores terem independência, chamado promotor natural, né? Juiz natural, promotor natural, mas isso é para o exercício da função, não é institucional para ele fazer acordo para ele, privado. Eles fizeram esse acordo privado. A doutora Dodge questionou, o ministro Alexandre de Moraes sustou isso. Sustou a transferência do dinheiro que ia para uma fundação. Essa fundação ia ser um partido político para eles disputarem a eleição de 2018. Não era em 2018 que eles queriam. Eles queriam era 2022. Eles queriam 2022 com Moro candidato a presidente em 2022. Foi sustado e declarado nulo. Quando o Supremo Tribunal Federal, Portinho, declarou nulo, não está caracterizado, inclusive com a homologação desse acordo nulo, pelo Sérgio Moro. Todos sabiam que aquilo era um conluio, inclusive a Petrobras, inclusive o Sérgio Moro que homologou. O Supremo Tribunal Federal ali não tinha que fazer o quê? Extrair cópias do processo, encaminhar para o Procurador-Geral da República, propor uma ação penal contra o juiz, contra os promotores e até contra os dirigentes da Petrobras. A Petrobras, depois que o presidente Lula ganhou, eu pensei que iria entrar com uma ação contra a União. Tinha que ter entrado com uma ação contra a União. Não fez também nada até hoje. Até onde eu tenho conhecimento, não fez nada. Isso tudo está documentado. Eu estou falando aqui de uma decisão, de um acórdão do Supremo Tribunal Federal, numa DPF, que reconheceu isso que eu estou descrevendo aqui, que é toda essa descrição que eu fiz, veja, é um conluio. Conluio, algo ilícito. Não é só imoral, é ilícito. Imoral e ilícito. E esses caras eram os paladinos da moralidade, das 10 medidas moralizadoras do Brasil. Viu, Folena? Desculpa te cortar. Fala. Segundo o Eduardo Apio, no dia 5 de janeiro, próximo agora, vai estrear um documentário produzido pela GGN contando toda essa história. Sim, ótimo. Orçamento secreto. Isso, ótimo. Eu escrevi na época um artigo que o Nassif publicou. 5 de janeiro. Não deve sei. estar disponível um documentário do Nassif no GGN contando todos esses crimes. Todos esses crimes e ladoeira dele. Não acabou, não. Eu quero só, se me permite mais um pouquinho, que eu quero mostrar a leniência. Só para registrar, né, Folena, que além de todos esses crimes que tu está trazendo, nós temos aquele brilhante relatório do ministro Salomão. Não, mas isso é depois. Estou dizendo, Portinho, isso é de 2018, 2019. Isso chegou nas minhas mãos de que forma? Eu, como advogado, recebi, fui consultado para analisar, né, uma entidade que queria entrar com uma ação civil pública questionando esse acordo nos Estados Unidos. Foi quando eu me deparei com os documentos, comecei a estudar o caso. E aí eu me dei conta que nós estávamos diante de uma brutal ilegalidade, que depois eu não tinha ainda a sentença do Supremo. A ação civil pública era para questionar, para que a Petrobras não mandasse a remessa de capital para os Estados Unidos, que o dinheiro ficasse aqui no Brasil. Porque se o dinheiro fosse, os americanos minoritários iam ganhar o dinheiro e iam comprar mais ações da Petrobras, o que fizeram com o minoritário. Aumentaram a participação deles
no capital da social. Capital social não, eles são ações preferenciais. Aumentou o patrimônio deles comprando novas ações preferenciais. Aí que eu comecei a me deparar com isso como advogado e depois ver a sentença do Supremo. A sentença do Supremo declaradamente reconhece o crime. E o que foi feito até hoje? Nada. Segundo episódio. Terceiro episódio. O Augusto Aras, que eu critico muito o Augusto Aras, mas nesse ponto eu não posso criticá-lo. Ele é Lindora, critico muito a Lindora, mas também não posso criticá-los, e eles foram corajosos, o que ninguém foi. Até hoje, o Paulo Gonet faz nada. Fez nada, não vai fazer nada. Exatamente. O Augusto Aras denunciou, quando ele tomou posse, assim que ele assumiu, que a Força-Tarefa de Curitiba, que devia ser subordinada a eles, tinha mais informação gravada do que toda a Procuradoria-Geral da República no país inteiro. E o Augusto Aras denunciou que eles tinham 35 mil brasileiros que foram bisboletados. Gente, inclusive, com foro de prerrogativa de função. Deputados, senadores. E com os caras de Curitiba. Isso é crime. O Augusto Aras mandou a Lindora para lá. Eles não queriam dar informação. Ele que vai lembrar. Ela saiu no palco, os caras fizeram uma intervenção lá. Mas o Augusto Aras, procurador-geral da República, declarou publicamente que a Lava Jato tinha mais informação ilegal, tinha mais informação que toda a Procuradoria, todo Ministério Público. Ministério Público Federal. E tinha informações, muitas dessas informações de forma ilícita. Não aconteceu nada até hoje, Portinho. Nada. Nada. Olha quantos delitos. Não precisa nem mais. Aí o Tony Garcia levantou muito bem lá no 247 com o Joaquim de Carvalho. Excepcional aquela entrevista. O Tony foi corajoso e o Joaquim, o 247, como veículo de comunicação, marcou um golaço de placa. O Tony denunciou que eles grampeavam a autoridade e tal. Aí foi dando os detalhes. Que agora está se buscando essas informações que eles não cumprem. É isso que foi lá buscar. Só, Portinho, que eu quero dizer o seguinte. O ministro Salomão, quando teve o episódio do juiz Apio, me lembro bem, teve aquela história que o juiz Apio teria ligado para o filho do desembargador, que é genro de Sérgio Moro, que gerou aquela polêmica toda e levou ao afastamento dele. Num primeiro momento, até onde eu tenho conhecimento, o Conselho Nacional de Justiça, o corregedor, achou que o doutor Apio estava errado. Mas, no desenvolvimento da questão, o ministro Salomão foi fazer a correção que tinha que ter sido. O CNJ é para isso, né, gente? O CNJ é para isso. Até hoje, o CNJ não fazia nada. Todo mundo chantageado. Todo mundo julgando muito rápido. Processo de milhares de páginas julgando em 24 horas, como aconteceu com Lula. Muito bem. O ministro Salomão resolveu fazer a correção parcial. Chegou, fez a correção parcial. É bingo. Não tem como ser diferente. Tudo errado. Vai no TRF4, tudo errado. Aí fez o relatório. Sobrou só para a Hart naquele momento. Sérgio Moro também. Mas a Hart foi levado lá no Conselho Nacional de Justiça. E quem faz o papelão? Quem faz? O ministro Salomão preferiu eliminar, afastando ela das funções. Quem fez o papelão foi o Luiz Roberto Barroso, que estranhamente saiu agora do STJ. Eu não estou aqui levantando nenhuma dúvida do ministro Barroso, não. Mas ele se livrou de um problema, né? Que se ele tivesse ali, agora no STF, ele está com certeza o outro, porque são dois lados aí em disputa. Tem um lado A e um lado B nessa guerra. Um lado ia sobrar para o Barroso. O Barroso saiu na hora certa. Não era só a história da Lei Magnitsky, que ele estava preocupado, negócio nos Estados Unidos, que ele quer dar aula, viver lá nos Estados Unidos. Não é isso só, não. Se ele tivesse no Supremo agora, o lado opositor, que não é o da Globo, ia cair de pau em cima dele. Com certeza ia cair. Não tem dúvida. Ele saiu na hora certa. E o que faz o ministro Barroso? Criou um constrangimento gigantesco para o ministro Salomão. Ele foi votar imediatamente após o corregedor, quando ele tinha que ser o último a votar, para influenciar o voto dos demais conselheiros. Então, veja,
há muitos crimes. Eu podia descrever muito mais aqui. Destruição da indústria de engenharia, sabe? Mas estou falando de alguns crimes evidentes e notórios. Fatos notórios. Fatos que não precisam de muita prova. Basta pegar as sentenças, as decisões, sabe? O que não foi negado, a decisão do ministro Teori, do ministro Alexandre, o Augusto Aras, chamar o Augusto Aras para dar um depoimento, chamar a Lindora para dar um depoimento. Já poderia esses caras estarem sido condenados criminalmente, administrativamente e até para ressarcir o patrimônio público. Porque eles tiraram o dinheiro da Petrobras. A Petrobras, até onde eu sei, ainda é uma empresa estatal. É uma sociedade de economia mista, mas ela ainda é estatal. Por muito menos fizeram lá no Visanet, que não era uma empresa pública, eles botaram para dentro. A Petrobras, que é uma empresa pública, não fizeram nada. Não fizeram absolutamente nada até hoje. Então, Portinho, há muitos elementos. O que é muito estranho é o que o Henrique falou. A Lava Jato tem uma proteção no Brasil. E, infelizmente, Sérgio Moro, há 2 semanas, quando eu vi essa história, ele deu uma gozada em todo mundo. Ele disse, já está prescrito. E ele falou a verdade. Está prescrito. Até onde, pelo tempo, já está prescrito. Administrativamente já está prescrito. São 5 anos. Não tem nada. Não tem nada. Sabe, não tem uma medida criminal contra esses caras. Uma medida criminal. Pô, acabei de citar aqui algumas. Escuta do Palácio do Planalto, com o ministro do Supremo reconhecendo que foi crime. Escuta de escritório de advocacia, que é crime. Dinheiro que foi desviado, que é crime, reconhecido em sentença, conluio. Escutas clandestinas, sem contar as outras patifarias, porque eu me dei o trabalho de fazer esse parecer, de ler aquele relatório da Sputnik. E eu botei até no parecer algumas coisas. Esse é inacreditável que os caras falavam. O Dallagnol uma vez falou, 3 dias antes dele grampear o Palácio do Planalto, lá no dia 16 de março de 2016, no dia 13 de março de 2016, está na Sputnik isso. Dallagnol diz para Sérgio Moro, você agora é uma grande liderança nacional. Ou seja, era uma ação política, está ali estampado. Está na Sputnik, Sérgio Moro orientando Dallagnol a fraudar. Esqueci da delação de Palocci, que Sérgio Moro liberou na véspera do primeiro turno da eleição de 2018. Aí, no segundo turno, ele vai lá se encontrar com o Bolsonaro, sendo juiz. Quer dizer, precisa de mais alguma coisa? Sérgio Moro, na Sputnik, está comprovado, diz para Dallagnol dar uma bronca no advogado, no representante do Departamento de Justiça norte-americano. Tá aí, Henrique, olha, nem precisa fazer muita... Tá documentado, tá tudo aí, gente. Isso não foi desmentido. O Supremo Tribunal Federal validou. Tem o carimbo de validação do Supremo Tribunal Federal. Eles não são processados, não são responsabilizados, porque eles são protegidos. E muitos até saíram do serviço público. A maioria já saiu do serviço público. Tem um aí que está processando agora, tirando onda com a companheira Tânia Mandarino, lá em Curitiba, uma ação indenizatória contra ela. Diogo Castor. Então, quer dizer, são pessoas assim, nada. Eles têm que. Eu quero assegurar a eles o direito do contraditório, da ampla defesa, da presunção de inocência, diante dessas provas apresentadas, que eles dizem que isso não é verdade. Eles não desmentiram isso, mas eles causaram muito prejuízo para o Brasil. Pessoas perderam emprego, empresas faliram, sabe? A economia brasileira despencou. E o mais grave de tudo, eles mexeram com a democracia e possibilitaram que um fascista, nesse consórcio gigantesco, sentasse na cadeira de presidente da República. Exatamente. Então, em síntese, é isso. Não ficaria aqui horas falando. E quem conhece esse negócio aí de Lava Jato é Henrique e a nossa companheira de Brasília. Cleide Martins. Exatamente. Cleide Martins. Sabe muito, muito. Vale a pena vocês convidarem ela para fazer uma live só para falar sobre Lava Jato. Eu já fiz isso com ela. Eu queria resgatar esse assunto da Lava Jato, que eu achei que estava silencioso. Aí eu liguei para o Henrique,
quem você me indica? Aí falou, Cleide Martins. Falei, sabe tudo. E sabe tudo, meu. Cleide é excepcional advogada. Além de tudo, é uma excepcional advogada. Excepcional advogada. Fala com segurança, domina o tema.